Graça e paz, meus irmãos, novamente. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Já ligou? Já liguei. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim, meus irmãos: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sua sabedoria, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus chamou por bem salvar. Meu Deus do céu, está difícil. Por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a fraqueza humana. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez para que Deus possa falar ao nosso coração. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, soberano Deus bendito, pela tua palavra que está diante de nós, e nós podemos essa noite ouvir e assim, ó Deus bendito, ser transformado por ela cada vez mais a semelhança de Cristo Jesus. Nós pedimos ao soberano Deus amado o auxílio do teu Santo Espírito para fazer essa obra miraculosa em nossos corações. Amém. Meus queridos irmãos, em Corinto, era a primeira carta aos Coríntios, era uma igreja bem bagunçada. Sabemos que a igreja aos Coríntios tinha vários problemas ali, e tudo isso, o que nós podemos entender é que se essas pessoas tivessem sido transformadas por meio da palavra de Deus, muitos daqueles problemas ali seriam solucionados. Então nós vemos que a palavra de Deus, a mensagem da cruz, ela traz consigo mudança para a vida de todos aqueles que creem nessa palavra e nesse evangelho. Mas no primeiro versículo que eu li aqui, o 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, veja bem, as pessoas, elas têm a sua vida pautada por meio de outras coisas e não por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, as pessoas que se perdem, elas têm como algo louco. Uma pessoa que pauta a sua vida por meio do evangelho, da palavra de Deus, essa pessoa só deve ser louca. Então, nós vemos que essas pessoas que de fato são loucas, porque não creem nesse evangelho. Mas não pense que isso aqui é por acaso, é justamente algo que Deus faz para que as pessoas
se engancham. As pessoas, elas são confiadas no seu próprio modo de raciocínio. As razões filosóficas é que vai pautar a vida das pessoas. E Deus, Ele muda a lógica para que as pessoas que Ele transforma usufruem muito bem sem se perder. Nós vemos que o Evangelho, ou seja, a mensagem da cruz, o que é uma mensagem da cruz? É algo terrível. Primeiro, para o judeu, isso era algo impensável, por conta que era maldito todo aquele que se fosse pendurado no madeiro. Lá em Deuteronômio vai falar justamente isso: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Então, isso é algo que os judeus não conseguiriam pensar. Como que um Salvador pode salvar alguém se ele é um maldito, se ele é pendurado em um madeiro? Então, nós vemos que os judeus, eles já não criam em Cristo Jesus por esse fato, e tantos outros também, é claro. Hoje, eles naquele tempo ali, eles pediam a Cristo Jesus sinais, e Cristo Jesus fazendo tudo aquilo ali e mostrando para ele, até mesmo Nicodemos reconhecendo que ninguém poderia fazer aquilo que Jesus Cristo estava fazendo se o próprio Deus não estivesse com ele. Então nós vemos que eles queriam um sinal. Os judeus estavam querendo um sinal, se de fato aquele era o Messias do Senhor. E Deus, Ele buga a mente das pessoas que esperam uma coisa fora da palavra dele. E assim nós vemos que Jesus Cristo era, e é, na verdade, o Filho de Deus. Porém, o que é que acontece? Aqueles não receberam. Ainda mais depois que foi pendurado no madeiro, se tornou maldito. Então nós vemos que os judeus é algo impensável para eles aceitar Cristo Jesus. Hoje, para mim e para você, é muito fácil ouvir uma mensagem com relação à cruz. Mas naquele tempo, a cruz era um instrumento de morte que era dado somente para as piores pessoas do mundo. Quando as pessoas falavam na cruz, todo mundo tinha medo, por conta que era algo terrível e era destinada para a pior pessoa do mundo, para os piores criminosos. Então hoje é muito fácil falar da cruz para nós. Nós não sentimos muito esse impacto com relação à cruz. A cruz está muito distante de nós, e nós não temos esse impacto que no primeiro momento foi grande demais com aquele povo. Em contrapartida, os gregos, não tem como eles estão baseados na filosofia, nos raciocínios lógicos, e Jesus Cristo não tem como ser o Salvador. Por quê? Porque não é algo filosófico que é para ser debatido, ser questionado cada vez mais. Nós vemos que aquela ação do nosso Salvador na cruz para as pessoas é somente para os eleitos. Os eleitos de Deus, quando ouvem essa palavra, que essa palavra atua poderosamente no coração delas, aí sim essa pessoa pode aceitar facilmente essa mensagem. Tirando isso, talvez eu e você também poderíamos estar enredados com uma determinada filosofia.
Não existe. Como é que eu vou crer em um homem que morreu há 2000 anos atrás e diz que veio e nunca veio, tanto tempo que já passou? Ou seja, as pessoas questionam isso todos os dias. Todos os dias as pessoas questionam. Vocês já perceberam que as pessoas que lá do princípio, lá do começo, que questionavam o poder daquilo que foi feito na cruz do Calvário, assim também é a mesma coisa hoje. Porém, hoje a mensagem da cruz está mais banalizada, está mais acessível. Aquela carnificina que era feita ali, aquele sangue, aquele espetáculo horrendo, hoje eu e você não conseguimos pensar. Médicos feito um estudo falando com relação à crucificação, é uma das piores mortes do mundo, que a pessoa morre asfixiada, porque os pés dela estão cravados nos pregos, os braços com esse movimento aqui sufoca. Quando ele se apoia o peso do seu corpo nos pés, dói por conta dos pregos, e ali aquela pessoa vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E Cristo Jesus, ele apanhou mais do que os outros, ele apanhou mais do que as outras pessoas acostumavam a apanhar. Então, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Não tem como uma pessoa morrer naquela situação ser o meu Salvador. É isso que as pessoas não conseguem acreditar, porque aos olhos humanos, como é que uma pessoa vai me salvar? Uma pessoa naquela situação, é tanto que o ladrão ali na cruz, ali, ambos do lado, estavam escarnecendo de Cristo Jesus. Na hora da morte. Porém, o mundo, graças a Deus, viu a sua pecaminosidade, se arrependeu, e é ali que nós vemos o poder da cruz. Porque aquele homem, de igual modo, nos sentenciado. O que era que ele fez? Senhor, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Nós vemos é o outro. Mandei aquele sinal. Tá vendo? Vocês não oraram? Será que foi o inimigo que entrou na caixa? Estou brincando, meus irmãos, só acontece esses imprevistos. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que o poder da cruz já surte efeito no primeiro momento. O ladrão na cruz, ele se converteu. Jesus Cristo, ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vemos que aquele ato, apesar de ser horrendo, ele gera vida, ele gera transformação no meio de um grande povo. Deus, ele faz isso para confundir a sabedoria dos sábios. Deus, ele faz isso. Nós não devemos pautar
a nossa vida com relação à nossa racionalidade, o nosso raciocínio lógico, mas sim por meio da palavra, por meio da mensagem, e essa mensagem é a mensagem da cruz. Foi na cruz que eu e você recebemos o privilégio de ser novas criaturas. Foi na cruz que eu e você recebemos um escrito de dívida pago, e ali foi cravado na cruz do Calvário. Foi lá que eu e você fomos resgatados, fomos comprados. Então, meus queridos irmãos, pode ser que pareça loucura, mas é o poder de Deus. Veja o quão poderoso é essa mensagem, o quão poderoso é aquilo que Cristo Jesus fez em favor de nós. Cristo Jesus fez em um escritório? Não. Cristo Jesus fez numa cruz, onde o seu corpo estava ali estraçalhado de apanhar. As pessoas, elas, sem o poder de Deus, sem crer nessa passagem, está tudo bem nos chamar de louco, porque nós pautamos a nossa vida por meio daquela ação nobre feita em favor da minha e da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados. Então, meus irmãos, vamos continuar. Diz assim no versículo 19: pois está escrito. Aqui Paulo está se referindo a algo que foi dito por Isaías. Está lá em Isaías no capítulo 59, versículo 14. Eu vou abrir aqui para nós ler, para ver. Que diz assim, amados. Aqui Isaías, para contextualizar os irmãos, ele estava falando da cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Diz assim: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, farei obras maravilhosas e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Deus, Ele fez por meio da cruz ali grande maravilha. Ele fez prodígios, e os sábios do século, daquele século, do século presente, eles são destruídos por meio dessa mensagem. Eles irão morrer e não irão chegar ao entendimento do que Deus fez em favor de muitos. Deus, Ele faz isso, e as pessoas vivem como se estivesse tudo bem. Mas por que eles vivem dessa forma? Porque eles vivem em uma cegueira espiritual. É a cegueira espiritual que faz com que a pessoa vive de todo jeito, pensando que as coisas desse mundo é a que faz sentido, e ali ela vive a sua vida inteira pautada naquilo, e morre naquela mesma e velha filosofia, estilo de vida, por conta que ela não tem vida, mas sim é uma morte e uma cegueira espiritual que o acompanha para toda a eternidade. Então, se você hoje está aqui, você nasceu de novo, agradeça a Deus, porque a mensagem da cruz o alcançou. Essa mensagem
ela transforma. Essa mensagem, ela lapida, ela molda o nosso caráter, o nosso jeito de viver, de nos portar diante das pessoas. Assim como foi dito aqui no domingo, Deus, Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Não foi para viver de qualquer jeito, mas para ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. É isso que eu e você devemos sempre ter em mente. Como é que eu adquiro isso? Crendo aqui em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele não era um homem natural, qualquer. Ele foi o Criador de todas as coisas. Ele foi o Criador do universo. Então, em Cristo Jesus, nós conhecemos a sua humildade. Cristo Jesus, Ele se faz servo, mostrando para mim, para você, para nós, como deve ser a nossa vida. Deve ser semelhante a dele cada vez mais. Cristo Jesus, Ele não somente verbalizou o seu amor para comigo, para com a humanidade, mas Ele provou por meio de um sacrifício doloroso, sangrento. A ira de Deus que recaiu sobre Cristo Jesus, aquela ira estava destinada a mim, estava destinada a você. Mas Cristo Jesus, Ele vem, Ele paga o alto preço, Ele dá a mim, Ele dá a você o privilégio de viver uma eternidade perfeita, e nenhuma dos juízos de Deus nos alcança, porque alcançou primeiro a Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi na cruz que Deus Pai derramou a sua ira, que era para mim e para você. A ira de Deus foi ali derramada. Cristo Jesus, Ele suportou toda aquela ira em favor da minha vida, em favor da sua vida. E ao mesmo tempo, Cristo Jesus, Ele nos deu um privilégio de fazer filhos de Deus. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fico encantado com o que Cristo Jesus faz por meio, em favor das nossas vidas, porque nós certamente não faríamos nada, nenhuma magnitude dessa em favor de ninguém. Porém, a palavra de Deus vai nos mostrar que nós devemos amar, perdoar, cuidar. Cristo Jesus, Ele provou por meio da sua vida e morte isso tudo. Deixou o exemplo para nós. A cruz é loucura para os que se perdem. Para nós vemos ali onde o nosso Senhor pagou um alto preço, e onde eu e você recebemos o dom da vida. Isso é bom demais. Meus queridos irmãos, no 20 vai dizer o seguinte: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Meus irmãos, aqui Paulo está parafraseando Isaías, está lá no capítulo 19 de Isaías. Isaías, ele estava se referindo aqui, não precisa abrir não, está em Isaías 19, 12, que diz assim, onde está agora os seus sábios, que eles agora lhe anunciam ou informam que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Ou seja, Isaías aqui ele está
questionando, ele estava falando para as pessoas ali de Israel que preferia o quê? O recurso ali das coisas desse mundo. Ou seja, Jerusalém estava usando aquelas mesmas coisas que os egípcios estavam usando, usou no princípio. Porém, Isaías questiona o povo de Jerusalém, dizendo o seguinte: onde está agora os seus sábios? E aqui ele vai citar o Egito. Aqui vocês lembram que no Êxodo, quando Moisés foi lá, os sábios da época queriam fazer o quê? A mesma coisa. Mas diante da grandeza de Deus, diante das coisas de Deus, o que é que acontece? Chega um ponto que nós não podemos mais acompanhar. O que aconteceu com o Egito foi justamente isso. Chegou um ponto que não poderia mais acompanhar, e eles viram que Deus, ele faz com que os sábios se envergonham e não passam por um todo diante da sua manifestação. Então, o que Paulo está usando aqui diante dos irmãos de Coríntios é justamente aquilo que Isaías usou para confrontar o povo de Israel. Cadê? Você sabe? Não era você que estava transformando água em sangue aí testando? Chegou na praga dos piolhos, viram que Deus era superior e ia sair fora. Ou seja, o mundo, o inquiridor desse mundo, ele pode ludibriar pessoas por meio de raciocínios vazios. Pessoas são enredadas por conta disso. Hoje nós vivemos em um período que é especialista para tudo. Toda hora um especialista. Nós temos uma Bíblia na nossa mão e nós seguimos o especialista que falou assim, assim e assim. Enquanto um pregador disse que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que sairá amanhã. Nós, é uma das falhas de seguir todas as coisas que vêm para nós. Nós consumimos como se aquilo fosse mais ou superior às coisas de Deus. E diante de qualquer outra coisa, nós muitas das vezes nos sucumbimos por não ter essa sabedoria de responder biblicamente, de pautar nossa vida biblicamente. E essa mensagem da cruz, muitas das vezes, não é conhecida por nós. Igrejas hoje superlotadas, as pessoas não conhecem a mensagem da cruz. Muitas delas conhecem 5 passos para prosperar, 3 passos para a maldição hereditária cair. E a mensagem da cruz vai sendo colocada debaixo do tapete. Mas lembrando, o homem recebe aquilo que ele quer. Se você quer filosofias vazias, o mundo tem para dar. Se você quer poder de Deus, Deus tem para dar. A palavra de Deus vai mostrar que só tem 2 caminhos. E os 2 caminhos são antagônicos. Não anda junto. Ou você é de Cristo,
Ou você é do inimigo, ou você é das trevas. O mundo é caótico e eu e você, muitas das vezes, nos sucumbimos nas coisas do dia a dia e não nos agarramos naquilo que é poder para mim e para você. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus dá para mim, dá para você vida, dá para mim e para você um manual para que nós possamos andar de uma forma correspondente à vontade de Deus. Mas nós preferimos nos iludir e viver uma vida totalmente desassociada dela. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa igreja venha estar com seus olhos fitos em Cristo Jesus somente. Não é fácil, mas é preciso que eu e você venhamos andar com esse propósito, senão estamos perdidos. Então, meus queridos irmãos, vamos dar continuidade. 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Gente, essa palavra é para nós. O mundo não conheceu essas coisas. Muitas das vezes nós exigimos do mundo uma coisa que não é para ela, não é para esse mundo, é para nós. Essa mensagem é para mim e para você, é para que eu e você venhamos viver conforme essa mensagem. O mundo pouco está se lixando com relação a essa mensagem. Aí nós, muitas das vezes, ficamos muito ofendidos porque a pessoa bateu na porta da nossa cara, zombou de mim porque eu sou cristão. Você queria o quê? Você queria viver nesse mundo de trevas e também querer viver, fazer a vontade de Deus e assim não ter nada que o confrontasse? Pois eu quero dizer para você, se você estiver lendo a sua Bíblia frequentemente, você vai perceber que a Bíblia confronta você mais do que o mundo. O mundo ainda não nos confronta. A Bíblia sim nos confronta todos os dias, porque o preço é alto, é exigido por Deus para que eu e você vivamos em santidade, em retidão. Mas nós olhamos que muitas das vezes as pessoas falam de nós e falam com razão. Se está falando uma calúnia, fazendo uma calúnia de você, está te perseguindo, uma coisa ou outra desse tipo, e for mentira, louvado seja Deus. E se for verdade, e agora? Você vai dizer o quê? Aqui no Novo Testamento vai mostrar que é um privilégio você ser perseguido por conta da palavra de Deus, sofrer por conta da palavra de Deus. Nós sofremos muitas das vezes por conta das nossas irresponsabilidades e não por conta da palavra de Deus. Meus irmãos, por conta da palavra de Deus eu não sou confrontado nenhuma vez no dia, nada. Eu evangelizo, isso tudo. Quando eu vou para a Bíblia me confronta na mesma da hora. Tem que amar, filho. Que é isso? Tem que perdoar. Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele te amou de uma forma maravilhosa. Ele deu a sua vida em favor da sua. Agora você não pode fazer isso. Não é nem dar a sua vida. É só fazer o básico, o feijão com arroz. E nós ficamos estagnados espiritualmente, muitas das vezes alimentando o nosso entendimento
com porcaria? E assim vamos ter uma vida medíocre. Aleluia. Nós devemos ter uma vida autêntica e não medíocre. Medíocre já morou. Mediano. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que é a mensagem da cruz. Essa mensagem, ela tem poder para dar a mim e a você vida eterna. Amém. Quando nós negamos, rejeitamos, às vezes aquilo que as pessoas falam que somos loucos, de fato a pessoa se torna um louco quando ela abre mão da sua vida de santidade para viver uma vida corrupta, distante de Deus. Essa mensagem é a mensagem que deve ser pautada a mim e a sua vida. Não devemos ter uma vida totalmente diferente desse daqui. Deve ser uma vida semelhante à de Cristo Jesus. Você quer conhecer o seu Salvador? Leia a Bíblia, conheça, imita, e assim glorifique o nome do Pai. Caso contrário, você e Deus no último dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, soberano Deus, porque o Senhor, de uma forma maravilhosa, ó Pai bendito, uma sabedoria, ó Pai amado, que nós olhamos e vemos, ó Pai bendito, como essa sabedoria pega e confunde a sabedoria do mundo. A força, ó Pai amado, do mundo é nada diante de ti. E que o Senhor, Deus amado, que é todo poderoso, que é sábio, que é forte, nos conceda também que nós possamos olhar para essa mensagem, a mensagem da cruz, todos os dias, ó Pai amado, e agradecer a Deus por tudo que fez, que foi feito em favor das nossas vidas. Nos ajude, ó Pai amado, a manter essa imagem em nossos olhos todos os dias, que nós não venhamos viver uma vida desregrada, distante disso que o Senhor quer que nós vivamos. Eu te peço, ó Pai amado, encarecidamente, que fale no nosso coração todos os dias, por meio da mensagem da cruz. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. A mensagem da cruz está aí. E